porque a gente vai agora aprender a fazer um rocambole com esse meu amigo maravilhoso, Yuri Jaruskevicius. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria te receber. E aí, eu queria saber, a gente vai começar aprendendo a fazer o rocambole ou aprendendo sobre a dieta low carb? A gente vai começar aprendendo sobre low carb e hoje tem perguntas muito interessantes que as pessoas fizeram e a gente separou. Ah, já tem algumas perguntas lá? Temos Mas 6 ainda dá perguntas. tempo de mandar pergunta, não dá? Dá tempo. Então tá bom. Então, você quer... Primeiro eu queria que você desse uma introduçãozinha do que é a dieta low carb, porque eu sei que tem gente que está acompanhando o Segundo Eu Começo desde sempre, mas tem gente que nunca viu e nem sabe do que a gente está falando. Então vamos lá. Tá, dieta low carb é um estilo de vida, mais do que uma dieta. Por quê? Normalmente, quando a gente vai no nutricionista, a gente pega uma folha com uma dieta e tal, que a gente vai fazer por algum tempo e aquela dieta vai mudar. A low carb, ela pode ser seguida por anos a fio, porque ela é um estilo de vida onde você reduz a quantidade de carboidratos, principalmente os carboidratos com alto índice glicêmico, que vão elevar a sua insulina muito rápido. Né? Quer dizer, que vai fazer o corpo liberar muita insulina, porque a glicose foi elevada muito rapidamente. E para que serve? Para emagrecer. Só que não só isso, existem várias doenças que vêm do descontrole de insulina, por exemplo, síndrome de ovários policísticos. Existem crianças que são tratadas com a dieta com menos carboidrato por conta de autismo. Ah, lembrei, veio um psiquiatra uma vez aqui, Dr. Matheus, lá de Campos dos Goitacazes. Ele estava fazendo um trabalho dele. fora do Brasil e ele estava estudando exatamente isso, como a dieta cetogênica ajudava muito para autismo e síndrome de Down. Exato. Autismo, síndrome de Down, epilepsia, né? Alguns casos onde o medicamento não é eficaz, eles juntam com a dieta. Existem casos fantásticos aqui. Que a gente acompanha por lives e tal, é muito interessante. Muito bem. Vamos para as perguntas? Vamos. Então vamos lá. Posso roubar a sua ficha? Porque as perguntas estão aí, eu vou pedir para colocar aqui na tela. Tem como? Tem, tá aqui. Ó, a primeira dela, sinto muito falta do sabor do açúcar. Alguma dica para esquecer dele? Tenho. As nossas papilas gustativas, elas se trocam completamente em 15 dias. Em 15 dias, você não tem nenhuma papila gustativa remanescente. Então, o que acontece? Se você colocar um novo sabor, a dica é cafezinho. Tem muita gente que toma o café adoçado. Eu tomo sem açúcar, demorei 15 dias para me habituar e nunca mais, nem gosto. Gente, é científico. Você vai penar 15 dias. Depois fica super natural. Você sabe que sexta-feira eu fui num lugar e eu peguei um café. E eu não reparei que estava adoçado, estava escrito adoçado, mas eu não li. A gente trava. A hora que eu coloquei na boca, eu falei, mas era arrepiante até, sabe? Não é porque estava doce demais, é porque mudaram minhas papilas gustativas. Então, é hábito. É exatamente isso. Então, 15 dias insistindo num sabor de adoçante ou até mesmo na falta do açúcar. 3 dias que a gente corte completamente qualquer sabor doce, no 4º dia você tem muito menos vontade de comer doce. É verdade. Então, essa daí tá respondida. Vamos lá. Próxima pergunta na tela. Crianças podem fazer low carb? Pois é, essa pergunta, a resposta era para ser super polêmica, mas infelizmente não é. Vou te responder com outra pergunta. Por que seria ruim uma criança deixar de comer salada e proteína e ovos e comida natural e comer bisnaguinha e bolacha recheada? Não faz sentido, né? Eu fico pensando só, ela não ficaria com mais energia para correr, brincar, pular? Não. Não? Não, porque o carboidrato, ela dá uma energia na hora, só que o efeito rebote é uma queda de energia. Mas aí na dieta low carb, por exemplo, eu poderia substituir essas coisinhas de lanchinho das crianças por outros lanchinhos que tivesse algum tipo de carboidrato, como uma batata doce, por exemplo? Pode, claro. O aipim. Claro. A gente, para crianças que precisam da low carb, por qualquer motivo, a primeira coisa que é cortada é o açúcar branco e os refinados, industrializados. Eu poderia dar arroz com feijão para uma criança que faz dieta low carb? Poderia, de repente, dar o arroz integral, controlar a quantidade, né? O feijão, ele tem índice glicêmico baixo. Como estratégia de emagrecimento, não é a melhor opção. Mas se for para criança que não é para emagrecer, pode arroz com feijão. Pois é, por exemplo, o açúcar de coco,
ele é muito parecido com açúcar de cana, né? Carameliza, ele é maravilhoso. Para quem quer emagrecer, não é uma boa saída, mas para quem quer um alimento mais saudável e natural, açúcar de coco tem um índice glicêmico muito menor do que o do açúcar. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma judiação aqueles pais que não deixam a criança comer açúcar? Ou eles estão certos e a gente que precisa mudar a cabeça? Na minha opinião, extremamente pessoal, eles estão certos. Porque se eu tivesse sido proibido de comer açúcar, eu acho que eu teria tido uma vida muito melhor. Eu fiquei muitos anos obeso, né? E eu não aprendi em casa. Os meus pais sempre foram muito... Sempre teve comida muito saudável. Mas fora você gosta, se apaixona e... Então, mas aí é que dá, né? Aí tem esse problema, porque de repente em casa não tem, aí vai numa festinha e aí tem aí que vai de monte. Bora lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Procuro fazer a dieta de forma correta, mas o peso e a balança não mudam. O que estou fazendo de errado? Essa sou eu, mas eu não mandei pergunta não, mas é é igual. Essa pergunta é de muitas pessoas. A questão a balança é um dos apontamentos para a gente ver se está... Mas eu acho que mais do que isso é a sensação da roupa no corpo e as medidas. Então, quem faz mentoria comigo, na primeira aula, é aula de medidas. Tá. Porque a gente tem uma razão, cintura, quadril, tudo isso. E tem muita gente que às vezes diminui 2 centímetros e fala assim, eu só perdi 2 centímetros na cintura. Só que é 2 centímetros aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Faz a conta disso. 2 centímetros na cintura é muita diferença. Só que a dieta low carb tem muita proteína. Mas você sabe que o meu marido, ele parou de comer açúcar e já tem um tempo, né? E ele, em um ano, ele perdeu 14 centímetros, né? Perdeu toda a barriga. Muita coisa. É bastante. É um absurdo. É muita coisa. Então, por que a pessoa fica pesada? Gente, o músculo, 1 quilo de músculo é desse tamanho. 1 quilo de gordura é desse tamanho. Então, o músculo, ele é pesado, ele é denso. E a pessoa que faz a low carb, ela come muita proteína. E a proteína... Tem muita gente que às vezes está com começo de sarcopenia, que é a perda muscular por conta da idade, e começa a fazer low carb e começa a ficar mais pesada. Por quê? Porque ela está criando músculos. Você está dando aminoácido para o corpo fabricar, né? Perfeito. Segura aí, eu vou pedir para a nossa produção coloca ali na tela touch o nosso Instagram, que agora eu tô com vontade de ir lá fuxicar, eu mesminha, e ler a pergunta dali. Ih, apagou tudo? Não, voltou, vem cá. Deixa eu ver aqui. Vem aqui comigo, deixa eu ver aqui. Aqui. Rosana, quero saber das frutas que pode na low carb. A gente já fez um episódio falando bastante sobre frutas, né? Mas são as frutas com baixo índice glicêmico, basicamente morango, as frutas vermelhas, mas maracujá, jabuticaba, a gente já trouxe bastante. Eu convido Jabuticaba com casca, morango, frutas vermelhas, aquelas pequenininhas. Exato. Eu convido maracujá. A Rosana a ver no YouTube o episódio sobre frutas, que está bem completo. E as queridinhas abacate e coco, né? Abacate e coco. Pinho Maria 62, boa tarde. A dieta low carb ajuda a reduzir as dores da enxaqueca? Ajuda muito. É muito complicado explicar o porquê, mas muita gente se beneficia da dieta low carb para curar a enxaqueca. Agora, Yuri, quando eu comecei, porque eu falei, eu vou fazer low carb, né? Depois eu baguncei, a turma já sabe. Aí eu tava sentindo dor de cabeça todo dia, fraquinha, não era enxaqueca. Sim. Nos primeiros dias, quando a gente deixa o carboidrato, a gente tem uma abstinência. O corpo precisa fazer uma série de adaptações para não tirar mais a energia que ele precisa do carboidrato. Então, como toda adaptação, qualquer remédio novo que a gente começa... A low carb é um remédio, né? A gente começa a curar o nosso metabolismo. Como todo remédio, tem um período adaptativo, mas ele é bem curto. O Bruno Benedito está perguntando qual é o melhor queijo nesse estilo de vida? Eu diria que talvez a ricota seja um queijo bem interessante, a mussarela também. Aí vai depender do quanto a pessoa precisa fazer de déficit calórico. Tá. Clau, uma coisa interessante. Uma pessoa que precisa perder 40 quilos, se ela cortar alguns carboidratos e mantiver o consumo calórico alto, ela vai emagrecendo. Vai chegar uma hora que ela vai ter que pensar no déficit calórico. Quem precisa perder 5 quilos, a história é meio diferente.
tá? Assim, a low carb, ela serve para todo mundo, mas a maneira como essa estratégia vai ser conduzida é muito individual. Tá joia. A Mary Joaquim, 81. Boa tarde, precisamos saber quais os legumes e verduras posso comer na dieta low carb e quanto tempo eu posso fazer essa dieta? Existem pessoas que fazem essa dieta há 30 anos e tão maravilhosas e saudáveis que adotaram como estilo de vida. Os legumes seriam todos os... Eu dou uma dica. Tudo que não nasce embaixo da terra. Maravilha. O que nasce embaixo da terra, as raízes são os menos adequados. O Bruno está perguntando se ele pode substituir a farinha de amêndoa por farinha de aveia. Não, de jeito nenhum, nem pensar, nem que a vaca tussa, porque a farinha de amêndoas é low carb e a farinha de aveia não é. Aí a Silvia Canabarro está dizendo, eu amo doces, quase um vício, e sinto que quando diminuo facilita muito o emagrecimento, não consigo parar de comer. Silvia, somos dois, estamos juntos, então a ideia é fazer doces que você possa comer, que não vão engordar tanto. Maravilha. Agora vamos voltar para lá, porque agora já está na hora da nossa receita, que é um rocambole de abóbora. É doce, né? É doce. Eu fiz essa receita pensando nas crianças. Você não fez uma cara infantil, ninguém fez. Não, porque pensando em criança, a gente pensa num É algodão colorido. doce, a gente pensa... Ah, entendi. Não, mas peraí, não. Um pirulito. Calma. Pensando nas crianças com restrições alimentares. Tá. Então, de repente, no dia das crianças, para uma criança diabética, fazer um rocambole colorido. Tá, então aí eu ia cortar frutinhas permitidas na dieta em formato de estrelinha, de coração, ou então eu ia desenhar um palhaço. Gostou? Dá, gostei. Eu ia pegar, vou até ensinar como é que eu faria. Cortava assim um detalhe de um palhacinho, colocava aqui e polvilhava o açúcar em cima. Depois tirava meu moldezinho e ficava com o palhacinho. Inclusive, eu coloquei umas toalhinhas que eu achei infantis. E a Samantha falou assim, que é isso? Ah, a culpa é da Samantha. Não, ela teve bom gosto. Entendi. Yuri Jaruskevicius, bora! É muito fácil de fazer essa receita. O segredo tá no psyllium. Então, o que a gente vai fazer? Pegar os ovos inteiros, Quantos? 6 ovos. 6 ovos. Isso. Anota. Aí, eu já vou colocar o adoçante, que é meia xícara de adoçante culinário, eritritol, xilitol, sucralose, stevia, o que quiser. O que você tiver, meia xícara de Exato. adoçante. Boto tudo no bowl da batedeira. Boto uma pitada de sal. Eu não tô usando corante. Ah, você usou então cúrcuma. Eu vou usar cúrcuma. Que tá? joia! Não vai dar sabor, é só uma pitadinha para reforçar Gente, a cor. eu tô numa fase que eu tô tomando cúrcuma todo dia. Eu tomo. A gente faz um suco lá em casa que é de limão, cúrcuma, gengibre e manjericão. É maravilhoso. E psyllium, são 4 colheres de sopa de psyllium. Aí você vai falar, tem 4 colheres aí? Tem, porque eu pulverizei. Então ele reduz bastante. Primeiro você mede 4 colheres, depois pulveriza. Tá? E aí eu vou colocar tudo junto e a gente vai ter um efeito super interessante. Eu vou ter que ligar a batedeira e deixar bater um pouquinho para vocês verem. Bata! Olha, isso aqui vai ter que bater mais ou menos uns 7 minutos. O que vai acontecer? O psyllium vai começar a agir, isso daqui vai ficar super flexível, espumoso, fica bem interessante, mas realmente precisa desse tempo. Tá. Como a gente não precisa fazer isso tudo aqui, o que eu vou já passar para frente, tá? A gente vai usar meia xícara do caldo do cozimento da abóbora. Se não sobrou caldo, pode usar água mesmo, tá? Mas é importante botar um pouquinho de líquido aqui. O purê de abóbora, o que eu fiz? Meio quilo de abóbora
cozinhei na panela de pressão por 5 minutos, aí eu coloquei a abóbora na peneira e fui apertando. Aí ela perdeu essa água que eu usei só um pouquinho. Legal. Tá? E aqui eu tenho uma xícara do purê bem sequinho. A abóbora não nasce embaixo da terra, não? Não. Ah, não, é em cima, é verdade, tô lembrando, é a rasteirinha. É. Aí, vou colocar aqui. Mas você parou pra pensar, hein? Parei. Parei porque ela tem um Mas aspecto então, muito eu parecido. perguntei do aipim. Aipim é embaixo da terra, não pode, então? Não. Tá. Aipim não. Na low carb, não. Inclusive, ele tem muito amido. Tá. É bem... Aqui eu tenho farinha de coco. Esqueci quanto que é, mas é bem pouquinho. Aqui eu tenho gelatina incolor sem sabor, bota tudo junto. E aqui eu tenho as especiarias. E aqui é o segredo, gente. Tem cravo, canela, gengibre, cardamomo. E é isso. Você sabe que isso é baseado na pumpkin pie americana, né? Ah, que legal! Que os americanos usam muito, gente. Produtos, bolos feitos com abóbora, né, e com especiarias. Inclusive, tem algumas empresas que vendem a especiaria Pumpkin Pie. Tá. E aí... Essa receita já tá no Instagram, tá, gente? Isso. Pode ir lá que você já vai ter tudo certinho. Aí é o seguinte, a pessoa vai bater isso daqui por 5, 7 minutos, vai ficar uma massa bem grossa e bonita. E aí, eu sugiro que ela espalhe... Aqui eu tenho uma forma de rocambole 30 por 40 e ela tá com um papel teflonado para não grudar. Pode usar papel manteiga. Se for papel manteiga normal, precisa untar o papel manteiga. Se for aquele papel manteiga encerado, não precisa. Tá. Cuidado que essa massa gruda. Essa massa, esse rocambole aqui, ele foi meio aqui, tá. exatamente meio. Ele ficou desse tamanho. E eu trouxe para mostrar para você como essa massa é flexível. Vou botar aqui. Olha que linda. Nossa, é mesmo, É caramba. super flexível e olha o cheiro. Parece um látex. Nossa, que demais. Aí você recheou com o quê? Então, cream cheese que eu bati na batedeira com adoçante e baunilha, tá? Tá. E daí, olha, não tem segredo nenhum. Espalha aqui por cima, enrola. Ó, ela enrola lindamente. Maravilhoso, gente. Não tem Eu segredo. amei. Agora eu quero provar, porque Vamos linda lá? tá. Espero que fácil você goste. Enquanto ele corta, deixa eu falar pra você de novo os ingredientes. São 6 ovos, meia xícara de adoçante, 4 colheres de psyllium pulverizado, 1 colher de chá de baunilha, 1 pitadinha de sal, meia colher de chá de cúrcuma, 1 xícara de chá de purê de abóbora. Ele usou a moranga. E 1/4 de xícara de água para o cozimento. Isso. As especiarias, 1 colher de chá de gelatina em pó e 2 colheres de farinha de coco. Espero que você goste. Agora, repara no seguinte, olha os pontinhos pretos. Usei baunilha de verdade para você. Nossa, Favinha. que chique, hein? Que fava de baunilha é um luxo. Maravilhosa. Gostou? Nossa. Então, gente... se tirar o adoçante, faz salgado. Tira o adoçante, faz salgado. Gente, posso falar? Eu vou ficar por aqui, comendo essa delícia. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Uma tarde linda pra você e até amanhã. Amei. Que bom.